Olá! Quando se pensa em compra de imóveis, muitas dúvidas surgem e quanto mais informações tivermos, melhor. Assim poderemos analisar as circunstâncias da compra, as cláusulas contratuais e principalmente o que deve ser observado em um contrato de compra e venda para se tornar um negócio bem-sucedido. Pois bem, a compra de um imóvel envolve diversos procedimentos legais e são utilizadas duas modalidades de contrato: a promessa de compra e venda e o compromisso de compra e venda. Ambos são contratos preliminares firmados para pactuar uma vontade que será objeto de um contrato definitivo para a efetiva transferência da propriedade. São diferenças importantes que devem ser observadas com devida cautela. A promessa de compra e venda é um contrato estabelecido entre as partes para firmar o compromisso de que, futuramente, será celebrado um contrato definitivo de compra e venda. Através da promessa de compra e venda, a propriedade do imóvel não é transferida, mas cria a obrigação mútua de comprar ou vender o imóvel nas condições previamente ajustadas. A desistência pode ocorrer desde que haja uma cláusula específica no contrato prevendo o arrependimento. Já o contrato de compromisso de compra e venda é definido como sendo irretratável e irrevogável, ou seja, não pode ser desfeito por mera vontade de uma das partes, a menos que ocorra alguma hipótese de rescisão do contrato por circunstâncias específicas, como o caso fortuito ou força maior. No contrato de compromisso de compra e venda, não há previsão de rescisão unilateral. É importante destacar que ele pode ser registrado na matrícula do imóvel, o que gera um direito real de aquisição, ou seja, o vendedor só poderá transferir o imóvel para a pessoa que registrou o compromisso de compra e venda, o que oferece maior segurança jurídica ao comprador, especialmente quando ele já quitou o valor ajustado no contrato e o vendedor se recusa a assinar a escritura de compra e venda. Se isso acontecer, o comprador poderá ajuizar a ação de adjudicação compulsória para garantir seus direitos. Já postei vídeo sobre o tema e vou deixar um link aqui acima para vocês. Mas respondendo à pergunta, tema do vídeo, é possível anular um contrato já assinado? Vejam, caso o comprador desista da compra e venda de imóvel sem uma justificativa aceitável para anulação, ele estará sujeito a penalidades contratuais. Normalmente, um contrato vem estabelecido uma cláusula de multa por desistência. Essa multa é uma forma de compensar o vendedor pelos prejuízos decorrentes da quebra do contrato. Não existe um limite de valor fixado por lei. Por isso, é importante que os contratantes concordem e estejam cientes das cláusulas do contrato antes de assinar. O valor da multa por desistência pode variar de acordo com diversos fatores, como o valor total do negócio, o prazo de desistência e as negociações realizadas entre as partes. Em geral, as multas costumam ser calculadas com percentual sobre o valor total do contrato. Mas para evitar a aplicação da multa, poderá ser realizado um distrato ou anulação do contrato. Vou explicar esses casos. O distrato é a rescisão de um contrato, podendo ser realizado de forma consensual, quando as partes contratantes chegam a um consenso sobre a forma da rescisão. Ou de forma unilateral, quando apenas uma das partes contratantes o rescinde. No formato consensual, o vendedor e comprador devem concordar em encerrar o contrato, estabelecendo as condições para a sua quebra. Caso contrário, a lei permite a rescisão unilateral, desde que ocorra a notificação denunciando a outra parte. O distrato é também um contrato formal e precisa ser realizado por escrito, para que tenha validade jurídica. No documento deve conter todas as cláusulas necessárias para garantir o encerramento do vínculo e evitar futuros questionamentos. No caso do compromisso de compra e venda, o distrato formaliza o encerramento da transação, estabelecendo as condições de devolução de valores eventualmente pagos, as responsabilidades de cada parte e outros detalhes referentes ao cancelamento. Já a anulação de um contrato de compromisso de compra e venda é um processo mais complexo, pois exige fundamentação legal e é necessário o ajuizamento de uma ação. São inúmeras as situações que anulam uma transação.
Entre elas estão a falta de capacidade legal de uma das partes envolvidas, ou seja, o contrato será anulado de pleno direito quando ocorre a venda de imóvel de pessoa incapaz, sem representação adequada. Outras situações que anulam a transação é a ocorrência de fraude, erro, dolo, coação ou má-fé, informações mentirosas ou equivocadas sobre a propriedade, a inadimplência diante das cláusulas do contrato ou imóveis com defeitos ocultos, tornando o bem impróprio para o uso ou reduzido seu valor, também são casos em que o comprador pode considerar o contrato anulado ou exigir ajustes no valor do imóvel. Bens objetos de transações ilícitas ou impossível de suprir, como o caso da venda de um imóvel com proibições para ser transferido por meios legais ou ainda não contendo as formalidades exigidas por lei, também podem ser invalidadas. Por fim, é importante destacar que cada caso é único, havendo a necessidade de uma análise individual. Sempre mencione esse detalhe. Por mais semelhanças que possam existir, cada caso tem nuances distintas que interferem no desfecho da situação. Por isso, contar com a ajuda de um advogado para uma análise minuciosa fará com que tenha orientações certas e sobre quais medidas devem ser tomadas. Se o conteúdo do vídeo foi importante para você, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe o tema com outras pessoas. Até o próximo vídeo.